Vamos lá, então, vou ler o meu esboço para vermos essa questão referente a Mateus 28, 19. Uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são mencionados juntos. Alguns dizem que isso subtende uma trindade. Há algo nesses textos que diga que os três são um só Deus? Não, o texto não vai dizer isso. Que são iguais em eternidade? Não. Poder? Não. Posição? Não. E sabedoria também não. O tríplice nome em que o batismo deveria ser realizado, por outro lado, parece claramente ser uma expansão litúrgica do escritor em consonância com a prática de seus dias. Há uma boa possibilidade de que em sua forma original não era tríplice, e sim monódica, pela referência de Eusébio, um pai da igreja, que diz: fazei discípulos em meu nome, apenas isso. Deixa eu explicar isso aqui para os senhores. Quando se chega no conceito da patrística, que são aqueles que sucederam os apóstolos, desde o primeiro século, sendo Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e tantos outros, quando chega Eusébio, que é um grande historiador da igreja, que realmente ele falará sobre os concílios, o que aconteceu dentro do concílio de Nicéia e tantas outras questões, ele vai fazer alusão a esse texto de Mateus 28, 19, mas o próprio Eusébio, dentro da sua obra História da Igreja, não falará da forma do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que as pessoas deveriam ser batizadas, não. Apenas em meu nome, apenas isso, tá? Então, para aqueles que acreditam, por exemplo, então quer dizer que a Bíblia está errada? Não, não é que a Bíblia está errada. É que, na verdade, existem adulterações dentro dela. Mateus 28, 19 é um caso deles. É um caso de acréscimo, deturpação, interpolação, modificação, montagem ao bel prazer de muitas outras pessoas, tá? Essa é a questão que algumas pessoas, às vezes, não entendem, não conseguem separar entre a questão da história do cânon. Porque na cabeça de algumas pessoas, a Bíblia ela surgiu formada desde o primeiro século. Essa não é a verdade. Essa não é. Quem diz isso diz sem base alguma, tá, gente? Usa da falácia, usa da mentira, tá? Apenas para ludibriar as pessoas. Então, deixar bem claro aqui, boa noite aí às últimas pessoas que estão chegando aí agora, tá bom? Continuo. E calma que eu vou explicar, Júlio. Calma, meu filho. Eu estou no texto, estou em Mateus. Tem muito conteúdo, é isso que eu estou acabando de explicar. Os apóstolos batizaram apenas em nome de Jesus. Logo, eles não tinham trindade nenhuma ali e nem essa autoridade, tá? Esse imperativo de Jesus, não. Porque caso eles tivessem, teriam batizado as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Essa leitura mais curta, que é apenas em meu nome, preserva o ritmo simétrico da passagem. Existe uma simetria dentro do conteúdo. Enquanto a fórmula triádica, que é a fórmula triádica, essa aqui, ó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? E a forma monódica é apenas em nome de um apenas, tá? Então, fazer discípulos em meu nome. Apenas isso. Essa leitura mais curta preserva o ritmo simétrico da passagem, enquanto a fórmula triádica se encaixa desajeitadamente na estrutura, como se poderia esperar se fosse uma interpolação. A leitura mais curta aponta para a importância central do nome de Jesus. Na pregação cristã primitiva, que aqui vai entrar em Atos, né? A prática primitiva do batismo em nome de Jesus e o singular em seu nome. A narrativa de Atos observa o uso do nome apenas de Jesus Cristo no batismo, ou simplesmente o Senhor Jesus. Então, quando você chega nas referências do batismo das pessoas em Atos dos Apóstolos, é apenas em nome de Jesus. Não existe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o que você tem aí? Mateus 28, 19, sendo o quê? Um acréscimo, um alongamento, uma deturpação por parte dos pais das igrejas. Algumas pessoas conhecem como uma deturpação pelos padres. É isso mesmo, tá? Então você tem aí vários textos inseridos na Bíblia, do Novo Testamento, que são deturpados, omissos, acrescentados pelos pais das igrejas, senhores. Não é uma revelação do Espírito Santo, não existe preservação nenhuma. Se você um dia aprendeu que a Bíblia ela é inerrante, preservada, você aprendeu uma mentira. E quem sabe a verdade e ainda continua ensinando isso,
é uma pessoa desonesta. Totalmente desonesta, tá? Totalmente desonesta. Então, deixar bem claro aqui, quem ensina isso está ensinando a mentira, está sendo uma pessoa desonesta, caso a pessoa saiba da verdade. Quase 300 pessoas na live, não esqueça daquele like, por favor, tá bom? Continuo, senhores, vamos lá. Vamos lá. O nome no singular. A dificuldade desse versículo, como verdadeiro, já se encontra em uma regra gramatical, pois como se trata de dois nomes pessoais, o vocábulo nome deveria estar no plural. Então, deveria fazer uso da expressão tá onômata. A alternativa é supor que o nome revela um poder do qual foi compartilhado pelo Pai com Jesus e o Espírito, mas não se tem conhecimento de textos comparáveis sobre o Espírito, não tem isso. Quanto a haver implicações trinitaristas em Mateus, no uso da expressão nome, no singular para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, convém examinar o uso do vocábulo nome, singular, para Abraão, Isaac e Jacó. Então, se eu falar, então, porque fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma trindade, então você tem ali as três pessoas distintas sendo mencionadas em Mateus 28, mas aí você tem que encontrar três pessoas distintas contendo a mesma essência. Isso é revelado? Não. Isso está escrito? Também não. Então, por que está fazendo uso do Pai, do Filho e do Espírito Santo? É a trindade? Aí eu pergunto, então quando a Bíblia fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é uma trindade também ali? Então, Abraão, Isaac e Jacó são três pessoas distintas. Eles continham a mesma essência? Não, gente. Então, por isso que não pode levar a ferro e fogo só porque está os três sendo mencionados. Então, Abraão, Isaac e Jacó é uma trindade? Não, não é. São três pessoas distintas? São. Os três contêm a mesma essência? Não, senhores. Lógico que não. Tá vendo? Então, por isso que não pode levar tudo ao pé da letra, ferro e fogo, como alguns fundamentalistas querem fazer. Não pode ser feito dessa forma, né? Não pode ser feito dessa forma. Vamos lá, continuo. Ô, Júlio, eu ainda não analisei para dizer se está em todos os papiros. Se pode estar, mas em qual período? Essa é a questão. Quando é que surgem os manuscritos do Novo Testamento? É no primeiro século? Não, não é. É no segundo século, meu amigo. É no segundo século, tá? Estão nos códices do quarto século? Estão. Códice Sinaítico, Códice Vaticano, Bizantino, Alexandrino, quarto. Mas no primeiro século até chegar lá, muitas deturpações existiram. Muitas manipulações existiram, tá? Aí teria que encontrar se existe um papiro a respeito de Mateus 28, 19. E se existe, qual a datação desse papiro? Final do segundo século? Pode ser, mas não é do primeiro, né? Então, passa-se 150 anos, gente. E olha que nós não chegamos nisso, né? Nós não chegamos a 150 anos. Então, as pessoas ali deturpando e adulterando. Então, não importa se está nos códices. Não importa. O que está lá é o que está adulterado. Isso eu explico na minha série Deturpação do Novo Testamento em 8 videoaulas. Se você quer saber o que foi deturpado, acrescentado, omitido, adquire esse conteúdo, tá? Muito interessante isso. Boa noite, Tomás, aí também. Vamos lá, senhores. Deixa eu compartilhar meu esboço aqui. 300 pessoas na live. Não esqueçam do like, por favor, tá? Quanto a haver implicações, bom, já falei, não se vê nenhum desenvolvimento trinitário no primeiro evangelho. Não tem isso no evangelho de Mateus. Mas, certamente, intérpretes posteriores procuraram afirmar na formulação batismal uma igualdade implícita entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Existe no evangelho de Mateus? Isso não. Por isso que eu sempre falo que os últimos capítulos do Novo Testamento, entre os evangelhos, são justamente no final dos capítulos e no início que os copistas fizeram as suas adulterações. Isso se descobre também pelo estilo de escrita do conteúdo, tá? Você vê divergências e muitas questões interessantes aí. Boa noite aí, Raimundo Souza, também lá na minha fanpage, Sara também chegando agora, e o canal do Ateu, e o Wilson também acabou de chegar, dando aí o boa noite. Boa noite para todos vocês. Continua aqui, senhores, vamos lá.
O conceito da patrística, a evidência primária que não há uma menção tripartida, aí em Mateus 28, 19, se vê na obra de Eusébio, cuja ênfase sobre o cristianismo como uma religião mundial levou a citar vários textos das Escrituras. E o mesmo citou 16 vezes, Eusébio, a seguinte fórmula de Mateus 28, 19. 16 vezes. O grande Eusébio, pai da igreja. Olha o que ele diz. Estevão foi apedrejado até a morte. Depois dele, Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, foi decapitado. E, finalmente, Tiago, o primeiro, que tinha obtido a sede episcopal em Jerusalém, depois da ascensão de nosso Salvador, morreu na maneira já descrita. Mas o resto dos apóstolos tinham sido expulsos da terra da Judéia, foram a todas as nações para pregar o evangelho, confiando no poder de Cristo que lhes disse: ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. A expressão em batizando, ppp, papapá, não. O que Eusébio está dizendo? Olha, eu desconheço isso. Ele faz citação de Mateus 28, 19, 16 vezes. E nenhuma dessas vezes, ele, Eusébio, pai da igreja, o maior historiador considerado do quarto século, ele tem conhecimento dessa expressão final de Mateus. E por incrível que pareça também, em Atos dos Apóstolos, todas as referências usadas para batizarem as pessoas, não se faz menção de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Não, pelo contrário. Se fala que estão batizando as pessoas apenas em nome de Jesus. E agora? Como fica? Para quem usa Mateus 28, 19, cai por terra agora. Mateus 28, 19 é um texto deturpado, inserido, acrescentado pelos pais das igrejas, sem nenhum temor a Deus, a sua palavra, ao Espírito Santo. Foram lá propositadamente modificaram. Aí alguns estão acreditando nesse texto como uma verdade absoluta, mas mal sabem essas pessoas que foi deturpado pelos padres, pelos pais das igrejas. Está aí na sua Bíblia, né? Então, estou dizendo de um exemplo. E o restante? E os demais? Gente. Continuo. Vamos lá. Vamos usar mais um texto aqui que todo mundo utiliza para falar de três pessoas distintas contendo a mesma essência. Lembrando que trindade é isso, viu? Isso é trindade, tá? Trindade é três pessoas distintas contendo a mesma essência. Isso que tem que ser a trindade, porque um texto fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não fala que os três têm a mesma essência. Isso não é trindade, gente. Isso é burrice, tá? Pegar texto porque faz alusão dos três, isso não é trindade, tá? E se você tem os três e não dizendo que os três têm a mesma essência, isso é politeísmo. Se você falar que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não tem a mesma essência, é politeísmo isso, tá bom? Então não é a fé no único Deus, é a fé nos deuses, tá? Deixar isso bem claro aqui para os senhores. Depois os senhores peguem a parte 1, que eu fiz semana passada, a face da trindade, parte 1, para os senhores entenderem o raciocínio, ok? Continua aqui, senhores. Mais detalhes só adquirindo o esboço, tá, gente? Já estou dando aula de graça, tem gente que quer tudo de graça, mas ajudar o professor ninguém quer ajudar. Não, gente, tem que colaborar também, né? Aula de graça aqui gratuita, ainda querem mais destrechos? É simples, só entrar em contato comigo, eu cobro por hora, tá? Aí dou todas as explicações que vocês quiserem. Vamos para o caso em 1 João 5, 7, 8, que diz assim, ó. Porque três são os que testificam. Preste bem atenção. 1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim. Porque três são os que testificam. Tá vendo isso aqui em cor vermelha? Isso aqui é o que está nos manuscritos mais antigos. Apenas isso. Roti 3 eisin ro martiruntes. Essa expressão aqui, ó, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um, tudo isso daqui, ó, não existe acrescentado.
Não, professor, não existe. Não. Acrescentado. Lindo isso, né? 1 João 5,7. Vamos aqui, vamos pegar o manuscrito aqui. Manuscrito, vamos lá. 1 João 5,7. Vamos lá. 1 João 5,7. Versículo 7. Opa, tá dando uma travadinha aí, mas sai, viu? Olha aqui, ó. O Códice Sinaítico vai trazer apenas Roti Roi 3 e sim Romartiruntes. Aí uma edição de Scrivener. Scrivener que vai trazer a expressão em nome do Pai, os que está no céu, o Pai, o Logos, a palavra, e tu agi o pneuma e o Espírito Santo, cai utos e estes, os três em são um, né? E os três são um. Então, vem de uma edição de Scrivener, tá? Mas o Códice Sinaítico não atesta essa fórmula aí, tá? Então, aí, ó, também o Códice Alexandrino, o Códice Vaticano, tá? Então, nós temos problemas aí. Bom, aí tem o versículo 7, tem o versículo 8 também, que aí vai ter outro probleminha, que eu vou trabalhar com vocês, tá? Mas só para especificar, então, outro problema que nós temos o Rafael disse, seu Bible Works é show, hein? Esse programa que eu acabei de fazer uso, gente, quem quiser adquirido, só entrar em contato comigo. Eu tenho um papiro, eu tenho um códice, eu tenho tudo aqui, tem as melhores gramáticas, os melhores dicionários, a plataforma dele é em inglês, aí você usa um tradutor, tá bom? Então, continuo lá. Gente, não fique aí foldando aí no chat, tá? Zodig, você quer saber? Paga para mim, tá? Paga para mim que eu te falo, tá bom? Aí você entra aqui no chat, aqui, qual o nome do Espírito Santo, tá? Paga para mim que eu vou te falar qual o nome dele, tá? Sem problema algum, tá bom? Só entrar em contato comigo, meu contato tá aí, ó, no chat aí, tá? Quem quiser mais elucidação fora esse esboço, é só entrar no particular, eu falo qual o valor que eu cobro por hora aula e dou consulta para vocês, sem problemas. Aí eu cobro. Aqui já estou dando aula de graça, né? Mais do que justo, né, senhores? Bom, continuo. Boa noite aí também, Gilberto. Vamos lá. Compartilhar o esboço aqui. Vamos ao que interessa. A adulteração desse texto. O versículo em si no grego não tem a expressão no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Esquece. Aqui seria bem essencial. E os três são um, seria em essência. Vamos colocar assim. Seria top, né? Na verdade, a expressão correta seria porque três são os que testificam. Apenas isso. O problema desse versículo está no texto Receptus, como a edição de Scrivener, que adicionou a seguinte expressão: entourano, ropater, rologos, kaiton agion pneuma, kairutoi roi 3 e no céu, o Pai, a palavra, o Espírito Santo, e esses três são um. Após o vocábulo martiruntes, estão os que testificam. Então, após essa expressão, veio tudo isso daqui acrescentado, tá? Aí está com a sua Bíblia inspirada, a palavra, que ninguém deturpou, que ninguém acrescentou. Aí, então eu vou dar as provas, tá bom? Já estou dando, né? Pelo texto Receptum, tá bom? Que essas palavras são falsas e não têm o direito de ficar no Novo Testamento, é certo, à luz das seguintes considerações. Agora, eu, professor Fábio, farei uma exegese, para os senhores verem dessa deturpação, desse acréscimo e tantas outras coisas, tá? Obrigado, Antônio Melo. Like, galera. Gente, não esqueça do like aí, por favor, tá? Arrebente no like aí. 400 pessoas na live, no mínimo deve ter uns 400 likes, né? Então, por gentileza, me ajudem aí no like, tá? Vamos ver, então, agora eu vou fazer, gente, dentro da exegese. Ela trabalha com dois quesitos, a exegese. Aqui eu faço uso. Evidência externa e evidência interna. Isso eu explico aqui, ó. Meu manual de exegese do Antigo Testamento. Uma crítica eu faço em Ezequiel 28. Lá que todo mundo fala que atribui a queda de Satanás, né? Não tenho mais impresso, só virtual. Quem quiser adquirir, entre em contato comigo, tá bom? Então, vou fazer uso daqui, ó, do meu manual de exegese. Como se faz uma exegese, vocês vão ver agora aqui na prática, tá? E quem quiser adquirir meu livro sobre o tetagrama, também está aqui, ó. Mas virtualmente também. Impresso não tenho mais, esgotou. Professor, por que o senhor não publica aí mais livros?
Money, tá? Aí, na descrição do meu vídeo, tem aí chamado, Apoia-se. Eu tenho 12 livros para publicar, 12. Um próximo que eu queria publicar era sobre o inferno. Já terminei, mas preciso de questões financeiras. Quem quiser me ajudar, aí tá o link do Apoia-se. Só entrar lá e fazer sua oferta lá no Apoia-se, tá? Precisa alcançar o valor de 30 mil reais. Quando eu alcançar o valor de 30 mil reais, aí eu vou lançar 2 livros. Boa noite, é Rodrigo também, lá de Goiás. Boa noite aí, Josemar, também lá na fanpage. Uma boa noite, tá? Parabéns para todos, sejam todos bem-vindos. Continuo, senhores. Vamos ver agora, então, dentro da exegese, como ficaria isso? Vamos lá. Dentro da exegese, eu vou trabalhar com a evidência externa. A passagem está ausente. Esse acréscimo aqui, ó. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Isso não existe. Onde existe? Vou explicar onde existe. Vamos lá. A passagem está ausente em cada manuscrito grego conhecido, exceto 7. E estes 7 contém a passagem, o qual parece ser uma tradução de uma recensão final da Vulgata Latina. Espera aí. Então não está em papiro, professor. Não está em códice, professor. É isso que eu vou explicar. Uma tradução da Vulgata Latina. 4 dos 7 manuscritos contém a passagem com variação na leitura, escrita na margem de uma adição posterior do manuscrito. Os 7 manuscritos são... Quais são esses 7 manuscritos que tem essa expressão aqui, ó? No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Quais são esses 7? São esses aqui. O Codex Montefortianus, que é do 16º século. 16º século, gente. O cânon foi feito no 4º século. Nós estamos falando no 16º século depois de Cristo, tá? Leitura variante nós temos no 11º século, somada ao século 14º, que é o Codex Regius de Nápoles. Temos também uma outra leitura variante adicionada a um manuscrito do 10º século, no Bodleian. Uma outra leitura variante adicionada a um manuscrito no lado 16º século também. Uma outra variante também no 16º século. Um manuscrito do 16º século. E um manuscrito do 18º século, influenciado pela Vulgata Clementina. Ou seja, então você tem uma passagem, está aí na Bíblia dos Senhores, que na verdade esse acréscimo aí, primeira epístola de João, vem do 11º século em diante. Em diante. Olha a influência. Olha o que as pessoas fizeram com a Bíblia. E aí as pessoas falam, irmão, não, a gente não precisa de teologia, não. A gente precisa apenas orar com o Espírito Santo revela. Ou como revela, né? Interessante. O que foi deturpado e não revela, né? Então, complicado isso, viu, senhores? Muito complicado, muito complicado. Continuo, senhores. Evidência externa não fui, mas vou fazer leitura e vou para a evidência interna, tá? A passagem não é citada por nenhum dos pais gregos. Deixa eu explicar isso aqui. Quando se fala de patrística também, existem os pais latinos e os pais gregos. Como os papiros do Novo Testamento vieram na língua grega, caso a epístola do João, o versículo que estamos tratando aqui, fosse existencial, verdadeiramente, logo então, os pais gregos, que conheciam o grego, teriam feito menção dessa epístola de João a respeito desses versículos. Mas não, nós não encontramos isso. Nós não temos isso, não é atestado isso. Muito boa noite, Ana Maria, seja bem-vindo, tá? Como que é? O que é acréscimo de educação sempre será ocultado. Sim, na verdade não é ocultado. Existem materiais que falam sobre isso. Só que estão em outros idiomas. Inglês, alemão, francês. Você tem o aparato crítico de von Constantino Tischendorf. Você tem o aparato crítico de Nestle Aland, que as pessoas fazem uso hoje, 29ª edição. Kurt Aland,
Também. Tá? Então, você tem Bíblias hoje com aparato crítico. E está bem claro lá, explícito. Mas só tem acesso a isso que realmente quem sabe o grego para poder fazer a exegese. Tá? Mas tem livros por aí em português, se me falha a memória, traduzido para o nosso idioma, que já explica sobre isso. São materiais caros? São. Difícil acesso? Não. É de pouca importância. Pessoas que querem realmente saber da verdade adquirem esse tipo de material e sabem disso. Agora, aqueles que querem ficar na ignorância, esses não adquirem, tá? Não adquirem. Porque eles acham que a verdade é o que eles sabem. É a Bíblia canonizada. Eles acham que essa é a verdade absoluta. Enquanto não é isso que se prova, né? É isso que eu venho provando para os senhores, tá bom? Continuo, senhores. Rafael, o assunto aqui hoje é trindade, tá? Perguntas fora da temática não respondo, tá bom? Ainda mais que não faz nenhum superchat ainda. Por gentileza, né? Vocês querem fazer pergunta fora do assunto, nem faz o superchat para estimular o professor, aí não dá, né? Já falei, gente. Querem que eu explique tudo para vocês? Só entrar em contato comigo. Eu passo lá o orçamento, tá tudo se resolve. Simples assim. Eu estou dando aula gratuita aqui para os senhores, pelo amor de Deus. Vamos colaborar com like, com tantas outras coisas, né, gente? Por favor, né? A passagem não é citada por nenhum dos pais gregos, que se a tivessem compreendido, certamente teriam empregado na controvérsia trinitária que surgiu entre Sabélio e Ário, sabelianismo e arianismo. E dentro desse debate, entre Sabélio e Ário, existiam pais gregos. Mas por que esses pais gregos, dentro desse debate, entre Sabélio e Ário, não fizeram uso de Mateus 28, 19? Por que não fizeram uso de primeira epístola de João? Também. Por quê? Porque não lhes era conhecido. Foi acrescentado posteriormente. Olha que maravilha isso. Acrescentado posteriormente. E aí tem gente acreditando em textos deturpados na Bíblia, achando que é palavra de Deus. Não, é palavra do homem. E deturpada ainda. E tem gente que achando que é. Né? Não, que a verdade é inerrante. Ninguém mexeu, ninguém adulterou. Não, professor, é tudo original. Só na cabeça do leigo que eu falo. Por isso que tem que estudar. Por isso que tem que estudar. Senão não dá. Shalom, Jaqueline, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Pelo menos um like, então. Pelo menos um like, né? E tem gente que nem isso dá. Aí depois quer que explica, quer que, né? Quer tudo de graça. É fácil não. Vai lá pagar uma consulta com um advogado. Vai lá, para ver se você vai ser de graça. Vai lá, vai passar lá no médico, passa num cardiologista, vê se vai fazer de graça para você. Vai no ginecologista, vai lá fazer uma consulta. É de graça? E por que quando chegar aqui com o professor Fábio tem que ser de graça? Me explique isso agora, gente. É minha profissão. E eu tenho que cobrar pela minha profissão. E olha que eu estou dando aqui, ó, gratuito, né? Então, estou dando. E para muitas pessoas ainda não é o suficiente ainda, né? Obrigado por ser membro, mais um membro aí do meu canal. Obrigado, Francisco Celso, por ser mais um membro aí do meu canal. Obrigadão, viu? Obrigado, Francisco José. Professor, já dei meu like. Obrigado, agradeço. É justamente isso que eu estou falando. Você vai fazer uma igual assunto sobre a Trindade aqui, ó. É a live completa. Não estou cobrando R$1 dos senhores. R$1, né? Aí tem gente que quer além disso. É isso mesmo, cara. De graça, nem injeção na testa. Vamos lá, continuo. Vamos lá ao esboço. A passagem não é citada por nenhum dos pais gregos, que se a tivessem compreendido, certamente teriam empregado na controvérsia trinitária. Sua primeira aparição em grego está em uma versão grega do latim. Chama-se Atos do Concílio de Latrão, em 1215. A passagem está ausente nos manuscritos de todas as versões antigas, com exceção do latim. Entretanto, não foi encontrado no antigo latim, em sua forma primitiva, ou na Vulgata por Jerônimo. A primeira instância da passagem a ser citada como uma parte do texto da epístola é um tratado no latim do IV século titulado Liber Apologeticus, no capítulo 4, atribuído tanto para o herege espanhol Prisciliano ou para seu seguidor, bispo Estântius. Aparentemente, a glossa surgiu quando a passagem original foi entendida para simbolizar
a Santíssima Trindade. Uma interpretação que pode ter sido escrito primeiro como uma nota marginal, que fica no rodapé da Bíblia, vamos dizer assim, que depois encontrou o seu caminho no texto. Ou seja, então, após os debates sobre a tal Trindade, aí pegaram esse texto de João, essa epístola de João, colocaram na margem lá do manuscrito, bem depois do cano ser oficializado. Aí um abençoado de alguém foi e inseriu no corpo textual. Que aí os outros abençoados, que já defendiam a Trindade, foram lá e deixaram na sua Bíblia. O acréscimo na sua Bíblia. E agora? Aí a santa palavra de Deus? Que santa palavra de Deus é essa? Que cada um fez o que quis. Manipularam, acrescentaram, deturparam. Onde está isso aí agora? Onde está a Sagrada Escritura? Onde está essa Sagrada Escritura aí agora? Onde está a Santíssima Trindade? Revelada por Deus ou por Jesus? Não. A Santíssima Trindade está inserida pelos homens, pela sua vontade própria. Então, tudo que você tem referente à Trindade, é isso que você tem. Deturpação por parte dos pais das igrejas, que tinham que inserir isso na Bíblia. Por que tinham, professor? Porque como já existiu o debate entre Sabel e Ário, o que Constantino faz depois? Lá no Concílio de Nicéia, que o Concílio de Nicéia surgiu justamente para esse debate. Jesus é Deus ou não? Olha só, se Jesus fosse Deus, esse não é a série que eu estou fazendo. Estou fazendo a série Trindade, depois eu vou fazer a série Jesus foi Deus. Aí vocês vão ver onde vai parar as coisas. Então, os textos que os senhores têm, na verdade, que procura defender a tal divindade de Jesus, ou a tal Trindade, são textos forjados. Literalmente. Forjado pelos pais das igrejas, para defender suas crenças e erradicar aquilo que eles tinham como heresias, tá? A Bíblia, o Novo Testamento que os senhores têm em mãos, é uma montagem pelos pais das igrejas. Isso eles aprendem na matéria História da Canonização, tá bom? Então, se o seu verdadeiro líder, ele gosta de ensinar a verdade para você, fala para ele explicar sobre a história da canonização para os senhores. Como que surgiu esses 27 livros do Novo Testamento. Os capítulos e versículos, as folhas que os senhores têm, pede para eles ensinarem para os senhores a verdade, não a mentira. Obrigado, Alcides, pelo superchat, muito agradecido, tá? Muito agradecido. Francisco José também, obrigado pelo superchat. Jamais imaginei que viveria para ver essas informações serem expostas dessa maneira. Agora sim, as trevas estão se dissipando. Obrigado, Francisco, pelo carinho, viu? É isso que eu estou falando para os senhores. Peçam para os seus vossos líderes, os vossos teólogos, pedem para eles, humildemente, que eles sejam francos com os senhores, que eles sejam verdadeiros com vocês, e explique como que os 27 livros do Novo Testamento surgiram. Porque tem gente que acha que caiu do céu, o Espírito Santo mandou. Não, senhores, essa não é verdade. Peçam para explicar como que foi unificado esses 27 livros. Peçam para eles, peçam. Para eles ensinarem a história do cânon. A história verdadeira. Não a mentirosa, a falácia, a falaciosa, a apologética. Você compra um monte de livro aí para defender crença e fé. Não. Manda obter obra neutra que explique a historicidade verdadeira. Não a mentirosa que criaram. Criaram um monte de história mentirosa aí, viu? Um monte de livro apologético ensinando a mentira. Não são pessoas honestas, são pessoas desonestas, tá? Desonestas. Continuo, senhores. Vamos lá. Obrigado, boa noite aí para quem está chegando agora aí, tá? Muito obrigado. Quem é que perguntou aqui? Deixa eu achar. Ana, qual a referência dessa história que o senhor estudou? Qual o livro? Só adquiri esse meu esboço. Todas as referências bibliográficas estão nele, tá? Só adquiri meu esboço, 49 páginas, entre em contato comigo. Meu contato na descrição do vídeo e aí, no chat aí, onde vocês estão escrevendo, fixado lá no topo, tá? Lógico, depois da live, que eu não vou atender agora, né? Então, só entrar em contato comigo, adquira o esboço, que estarão todas as referências bibliográficas, tá bom? Por isso que eu não coloco no texto, né? Mas quem quiser, é só adquirir. Vou compartilhar novamente aqui. Vamos novamente para essa epístola. Vamos lá, senhores.
A passagem está ausente, como eu falei, a primeira, aparentemente a glossa, aqui. Ah, é onde que eu falei? Ok. Aqui, ó, as referências bibliográficas, tudo aqui, tá bom? No quinto século, a glossa foi citada por pais latinos no norte da África e na Itália, como parte do texto da epístola. E desde o sexto século em diante, ela é encontrada frequentemente em manuscritos da Velha Latina e da Vulgata. A partir de quando? A partir do quinto século, quando o cânon já estava oficializado. Então, no quinto século que entrou no texto, essa expressão que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A partir do quinto século, o cânon foi feito em 363 depois de Cristo, no Concílio de Laodiceia. Lá no quinto século, colocaram isso no texto. Quem colocou foi o Espírito Santo. Foi Deus que colocou, senhores, na Bíblia dos senhores, que está aí, na Bíblia dos senhores. Por isso que eu falo, gente, tira o cabresco. Deixem de ser ignorantes. Vocês aprenderam essa mentira, há séculos. Há séculos não. Há milênios. Uma mentira na Bíblia há milênios. E tem gente defendendo, é verdade, porque eu só creio na Bíblia. Então, com cabresco. Tem que ser leigo e burro mesmo. É o termo que eu uso, não dá, gente. A gente explica, ensina, o camarada quer ficar ali. Ó. Então vai ficar, vai morrer no cabresco. Vai morrer leigo. Não pode. É ser humano, você tem que aprender. Mas tem que aprender a verdade, não a mentira. A vida toda com a mentira, quer continuar com a mentira. Não pode, gente. Infelizmente não pode. Eu não posso ensinar dessa forma. Gente, escreva em fonte baixa, senão será mandado para o WhatsApp. Por favor, já estou mandando. Aqui no assunto não é esse, não. Um abraço para você, o André Matias Prates. Vai para o WhatsApp. Sucesso para você. Um abraço, meu caro. Pronto, para o WhatsApp. Já foi para o WhatsApp. O Manel falou, cheguei dando like. Gilvan Batista, seja bem-vindo. Francinaldo também lá da fanpage. Eu sei, Jaqueline, realmente eu aprendi assim. Eu sei disso. Eu também aprendi assim. Tá? Também aprendi assim. Gente, não escreve em fonte alta, tá? O assunto aqui, gente, é trindade. Então, procure se deparar aqui com o assunto trindade, tá? Se começar a flodar aí, eu mando pro Hades. É bloqueado, nunca mais comenta no meu chat. Eu sou um cara bem centrado, bem neutro e bem correto. Então, não venha com ladainha aqui, não, por favor, tá? Não venha com ladainha, não. Boa noite, Josué Freire. Obrigado pelo superchat cachorro. Como que é? Cachorro assado. Meu pai, não aguentei. Cachorro assado, chucrute moído. Tu é um monstro sagrado, Fábio. Obrigado por compartilhar conhecimento. Pai, que nome é esse? Cachorro assado, chucrute moído. Essa foi boa. Ai, deixa eu tentar me centralizar aqui agora. Pera aí. Ai, perdi até o espírito agora. Ai, Jesus. Ô, gente, tentem criar uns canais melhorzinhos aí. Por favor. Mas parabéns aí, gostei. Cachorro assado, chucrute moído. Deu até dor na nuca agora. Obrigado pelo superchat aí, cachorro assado. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Bora, senhores, vamos lá. Vamos continuar aqui. Uma boa noite para vocês aí. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Chegando agora, Alexandre. Seja bem-vindo. Já dando aquele joia. Isso, já deixa o like aí, por favor. 400 pessoas na live. Vamos embora aqui. Vamos lá, que depois a gente vê o cachorro assado e o chucrute moído. Vamos lá. Essa foi boa. Bom, agora vou para a evidência interna, senhores. Vamos lá. Em relação à probabilidade de transcrição, se a passagem fosse original, nenhuma boa razão pode ser encontrada para explicar a sua omissão, seja acidental ou intencionalmente, por copistas e centenas de manuscritos gregos e por tradutores das versões antigas. No que se refere à probabilidade intrínseca,
A passagem faz uma pausa estranha no sentido. Até na evidência interna não tem como corroborar isso. Agora vamos para o versículo 8 que diz: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. Esses 3 concordam num. Aí eu vou falar, então aí é a trindade. Que trindade, meu filho? Você está falando de Espírito, água e sangue. Dentro de uma figura de linguagem. É trindade aqui? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um eufemismo. Uma figura de linguagem. Não está representando 3 pessoas nenhuma aqui. Ah, porque existe 3 questões, é a mesma referência? Não. Porque a referência o Pai, o Filho e o Espírito Santo também não é atestado. Ah? Então, lembra? Acabei de explicar agora. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, 2, 3, 1, não existe. Existe no 5º século, acrescentado, inventado. Sabe o que é invenção, gente? Vocês têm noção do que é isso? Vou explicar uma coisa para os senhores. Parece que não caiu a ficha para muitos ainda não, mas vou explicar novamente. A Bíblia está aqui, Bíblia de Jerusalém. Vou abrir aqui, 1 João 5,7. 1 de João 5,7. Bíblia de Jerusalém. Bíblia católica. Quem tinha que defender isso tudo teriam que ser eles, não os protestantes, mas eles. Porque tudo começou com eles, né? E tem gente que acha que não. Mas tem gente que não, a Bíblia verdadeira, a Bíblia do crente. A Bíblia falsa do católico. Com base no quê? No achismo, na ignorância, na burrice. Eu sempre vou usar esses termos, sim. Até você acordar. Deixar de ser mais um leigo. Ficar comendo um monte de mentira por aí. Tem que deixar de ser burro. Maria vai com as outras. Tem que acordar. Então tem que levar uma sarrafada. Tá? 1 de João 5,7. Vamos lá. Vou ler na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia de Jerusalém, para os senhores. Para facilitar. Vamos lá. X. Olha o que diz a nota de rodapé na própria Bíblia Católica. O texto do versículo 7 e 8 está acrescido, acrescentado na Vulgata de um inciso ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma glossa marginal introduzida posteriormente no texto. Quem está dizendo isso é a própria Bíblia Católica de Jerusalém. A própria Bíblia Católica de Jerusalém. Aí vem entre aspas, porque há 3 que testemunham, aí vem no céu, papapá. Aí fala, isso aqui é um acréscimo. O Espírito, a água e o sangue, esses 3 são um. É isso que ele está explicando, a própria Bíblia Católica. Aí você tem a sua Bíblia aí, que não seja católica, mas a sua protestante. Aí você vai pegar esse versículo, isso aí foi um camarada que pegou, escreveu no manuscrito, enfiou lá, aceitaram e tá aí. Aí você tem um versículo que nem sabe que homem que foi esse que colocou. Eu estou dando exemplo de um. Tem muito mais aí na sua Bíblia. Muito mais aí na sua Bíblia. Depois do cânon formado, estou dizendo. O cânon é humano? É. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não. Ela não contém a palavra de Deus? Também não. Ensinaram para os senhores errado. Para manipulá-los. Tá? Continuo, senhores. Obrigado pelo superchat, boa noite, professor. Obrigado pelos esclarecimentos, abraços. Mantovani, seja bem-vindo. Uma boa noite para você. Mais pessoas chegaram aqui, depois eu dou outra questão aí para os senhores. Vamos lá. Ai, senhores. Vamos lá. Já falei, gente, meu assunto aqui hoje é trindade, tá? Trindade. Quer que eu responda qualquer outra pergunta, eu respondo. Só entrar em contato aí no meu privado, tá? Vê a pergunta que vocês quiserem. Faço o orçamento, os senhores pagam, respondo o que os senhores quiserem, tá bom? Aquela gratuita já estou dando, tá? Continuo. Vamos lá. É difícil, senhores. Um possível pano de fundo para a referência de João, a presença de 3 testemunhas pode ser encontrado na jurisprudência judaica, que exigiu o acordo de pelo menos duas testemunhas para produzir evidências confiáveis. Olha só mais um texto aí
Sabino se... Não, gente, o assunto aqui é Trindade, tá? Esquece isso. Não vou ler aqui perguntas que não seja referente a isso. Uma boa noite também, muito obrigado aí, Geus Magno Chaves. Seja bem-vindo, tá bom? Um abraço para você. Como que você colocou aqui? Deixa eu pegar aqui da fanpage. Francinaldo, essa é uma realidade que muitos não conseguem aceitar por causa da fé. Eu sei disso, por causa da crença, eu sei. Gastei toda a minha fé por causa da paciência. Eu entendo isso. É complicado. Não é fácil não, gente. Eu passei por isso, tá? As pessoas acham que não. Gente, eu fui crente também da Assembleia de Deus. E eu vivi em escola dominical. Eu era... Esqueci o nome. Não era professor, esqueci o nome agora. Superintendente, lembrei. Eu era superintendente de escola dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu ensinava igual vocês aprenderam, muitos de vocês. Né? Aquela cartilha da fé e da crença. Cartilha da fé e da crença. Da fé e da crença. Isso aqui, porque escreveu aqui é o teólogo. É um teólogo. Mas que teólogo que é esse? Um teólogo fundamentalista. Um teólogo que vai defender fé e crença, não vai defender a verdade. Fé e crença não quer dizer que seja a verdade, viu? Às vezes muitas pessoas estão tendo fé e crença na mentira. Sabe o que é isso? Isso é ruim. Porque as pessoas associam fé e crença igual à verdade. Não. Não, senhores. Não, senhores. Tem gente que está tendo fé e crença em uma mentira. Olha a responsabilidade que é isso. Tem gente que tem esse texto da Bíblia achando que a verdade não é a mentira. Aí você tem fé e crença em cima de um versículo que é a mentira. Pesado isso. Tem gente que não parou para raciocinar isso aqui ainda não. Volto e repito novamente. Tem pessoas que associam fé e crença igual verdade. Que verdade? Que verdade? Que verdade, senhores? Trindade é a verdade? Calma, que eu estou na segunda parte. Amanhã tem mais. Só no seu horário ainda, mas amanhã tem mais. Aí tá achando que é verdade. E não é assim, senhor. Gente, por favor, escrevam em fonte baixa, por favor, Paulo Henrique, senão você será bloqueado. Escreva em fonte baixa. Deixa eu deletar mais um aqui, Osório Francisco. Deixa eu deletar mais um aqui. Vem aqui para escrever, besterol é bloqueado. Então, escreva em fonte baixa para serem bloqueados, por favor. Hoje estou sem o Dalton aqui, então já estou bloqueando aqui. O Dalton não bloqueia não, mas já estou bloqueando tudo. Então já vou logo avisando. Continuo, senhores. Vamos lá. Vamos pegar agora um outro texto. 2 Coríntios 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Aí tem gente que aqui é a tal da bênção apostólica. Aí tem gente que acha que esse texto também é a Trindade. Gente do céu, muita ignorância. Não é porque está relacionado os três, Pai, Filho e Espírito Santo, isso é a Trindade. Para ser Trindade, expliquei, vou explicar novamente. Para ser Trindade é três pessoas distintas contendo a mesma essência. E na primeira parte eu já falei que não é Trindade, não existe Trindade. Usei só um versículo bíblico, já derrubei toda essa Trindade. Toda blasfêmia que o homem se dirigir contra o Filho do homem, todo pecado vai ser perdoado. Mas quando a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Que essência que é essa, senhores? O que não pode para um, não pode para os outros. O que pode para um, pode para os demais. Logo, a blasfêmia também não poderia ser perdoada nem pelo Pai, nem pelo Filho. Que Trindade é essa? Que essência é essa? Cai por terra, né, senhores? Não precisa usar mais texto, não, porque a própria Bíblia, ela se contradiz. Mas não, para os crentes, não, a Bíblia não se contradiz, não. Como não se contradiz? Como não se contradiz? Trindade é três pessoas distintas, a mesma essência. E aí está dizendo que o pecado... Então, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se ele é o próprio Deus, a mesma essência, então a blasfêmia contra Jesus também não poderia ser perdoada. E nem contra Deus. Vamos acordar, vamos deixar de ser burrinhos. Vamos sair do cabresco, que é melhor. Mas não, porque tem que defender a fé. Então, defende a sua fé e sua crença na mentira. Porque é isso que muitos estão ensinando por aí.
Por isso que muitos estão ensinando por aí. Ô Lucas Vargas, não, eu não sou nem mal educado e nem sem paciência, uma pessoa correta. Mal educadas são os crentes que ficam ofendendo muitas pessoas por aí. Mal educados são os crentes que ficam chutando santas e tantas outras coisas por aí. Esses são os mal educados. Eu não sou crente, não. E se a minha forma não é bem para você, é só se retirar do meu canal, meu filho. Eu não estou aqui para adorar ninguém, para bajular ninguém. O canal é meu, faço o que eu quero. Não está contente do jeito que você entrou, é só sair, meu patrão, tá bom? Sou uma pessoa sincera e correta, tá? Você tem que falar dos crentes aí, ó, que xinga, que ofende as pessoas, tá bom? Colocando a Bíblia debaixo do braço, achando que são os santos de Deus. Cambadas de hipócritas, tá bom? Tá? E você eu já mando pro Hades, tá bom? Vai direto para lá, que lá é o teu lugar. Um abraço para você, tá? Passar bem. E quem achar que eu tô falando ruim aqui, não escreva besteira aqui não. Sai do meu canal então. Se escrever besteira vai ser bloqueado. Aí que nunca mais tem acesso para escrever porcaria nenhuma. Vai só assistir. Já foi mais um pro Hades. Paciência para esse tipo de coisa eu não tenho não. Tô ensinando de graça. O camarada veio de achar bom. Explicando a coisa que eu falo. Tem pessoas que querem ver na mentira, como esse. Tô ensinando a verdade, explicando, fazendo uso de esboço com referência bibliográfica. O camarada vem aqui falar do meu lado pessoal. Ah, vai se lascar. É isso mesmo, vai se lascar. Preste atenção no conteúdo, meu filho. Conteúdo que ninguém te ensina. Tá 30 anos na igreja, nunca aprendeu isso. Tá vivendo na mentira há 50 anos, nunca aprendeu isso. Ah, quando tá ouvindo a verdade tá doendo, tá? Aí quer falar do meu jeito de ser? Não, meu filho, é do conteúdo, tá bom? Ah, te contar, viu? Continuo, senhores. É por isso que eu mando tudo pro Hades. Vai lá, ó. Vai escrever lá na casa do chapéu agora, lá no Hades, vai escrever lá no Hades. Vamos ver esse texto? 2 Coríntios 13:13, uma trindade, como em todas as outras epístolas do corpus paulino, esta carta termina com uma bênção, começando com recaris, graça, e consistindo em 3 itens: desejo, fonte divina e destinatário. Mas enquanto nas outras cartas a bênção consiste simplesmente no desejo de que a graça de Cristo esteja com os destinatários, aqui a bênção é expandida com referência ao amor de Deus e à koinonia, ou à comunhão do Espírito Santo. Deixa eu falar e explicar isso aqui para vocês. Professor, isso aí é uma deturpação também. Por que é uma deturpação? Obrigado pelo carinho das pessoas que entendem o meu trabalho. Para quem não entende, não tem que viver aqui mesmo. Parabéns por suas explicações. Muito obrigado. Felipe diz, sensacional a objetividade do professor. Eu sou curto e grosso mesmo. Eu estou aqui para ensinar. Agora vem aqui para falar abobrinha, asneira e merda. Vai para outro, vai procurar os canal onde só tem mentira, tem lixo, tem a falácia, tá? Os que dizem ser crentes estão defendendo a Bíblia, a palavra de Deus, defendendo a Igreja Santa. Vai para esses canais lá. Não perca meu tempo no meu canal aqui, não. Aqui é conteúdo, tá? Aqui é conteúdo. Vai lá para os outros canais que é melhor. Não perca tempo no meu aqui, não, por favor. E nem gosto também. Gosto de pessoas que vêm aqui e querem aprender, tá? O que acontece, gente? Essa expressão de Paulo é um rapax legômenon. Onde, quando você sabe que algo é deturpado, algo não está correto, é quando alguém vem seguindo um padrão, de abertura e de término. Abertura e término. Segue-se o padrão. Aí daqui a pouco, não, mas peraí, isso aqui não é costume do camarada que vinha escrevendo, não. Já modificou. Aí você vê que realmente existe uma interpolação, existe uma deturpação, existe um acréscimo, existe uma omissão. Porque foge da regra estabelecida que o próprio escritor estabeleceu. Porque quem escreve tem o seu próprio estilo de escrever. Tem a forma de prefaciar, tem uma forma de pós-faciar. Então ele tem elementos próprios, vícios próprios, a forma que ele se comunica. E quando eu chego nessa epístola, eu vejo algo divergente, que nem uma característica comum do escritor, atribuído isso a Paulo, tá? Continuo, para os senhores entenderem um pouquinho melhor. Compartilhar meu esboço, acho que vai ficar mais claro, quer ver? Vamos lá, senhores. Aqui. Rapax legômenon. O que é rapax legômenon? Uma única atestação. Deixa eu explicar. Rapax legômenon, senhores, uma única atestação
é quando você vê que foge do estilo literário do escritor. Tá? O que é um rapax legomena? É um único vocábulo atestado, uma expressão única, comparando com o costume e o ritmo que a pessoa vinha tendo. Vocabulário próprio. Então ele cria um vocabulário para ele. Exemplo. Como que ele fala homem? Homem ele vai falar anero ou antropos. Então só existem formas de falar homem em grego. Então se eu tenho um escritor que ele vem usando antropos em todo o seu conteúdo, ele está escrevendo suas cartas, mas não antropo. Aí ele já está generalizando, é antropo. Aí daqui a pouco vem lá um vocábulo anero. Opa. Tem coisa errada aí. E isso não é característica do escritor original. Aí eu já sei que ali existe uma manipulação. Isso chama-se crítica literária e crítica da forma. A crítica da forma é onde eu vou fazer uso dessa questão do estilo do copista, estilo do autor. É por aí que eu descubro o que é interpolado, o que é acrescentado, o que é omitido, o que é deturpado, porque eu vejo vocábulos que não é pertinente a ele. Tá? Então aí, quando eu tenho, nesse caso, um único vocábulo atestado, diferentemente de todo o vocabulário, o corpo textual do escritor, eu tenho isso como rapax legomena, ou seja, uma única atestação, tá? E isso se trata do quê? Justamente de uma manipulação. Vamos lá? Esboço novamente. Vamos lá. Ok. Isso pode parecer uma fórmula trinitária embrionária, e como é única na literatura paulina, surge a questão de saber se pode ser de origem pós-paulina, que é o mais provável. Pós. Então foram lá e deturparam a carta de Paulo. Pós-Paulo, tá? Além disso, não há nada nesta fórmula mais longa que seja estranho à própria perspectiva teológica de Paulo. Tá? É uma forma totalmente estranha. A problemática: se acertar todo o versículo como originalmente paulino, há 4 questões principais a serem consideradas. Primeiro, pode-se dizer alguma coisa sobre as influências de fundo que podem ter desempenhado algum papel na construção da fórmula expandida de Paulo. Em segundo lugar, qual é o significado dos vários elementos da bênção triádica? E em terceiro, como e por que surgiu a expansão, se não é costume dele, caso seja paulino? E em quarto lugar, quão trinitária é a fórmula? Então, para se ter isso como paulino, tem que, então, entender. Então, o que fez ele mudar? Por qual razão ele mudou? Se ele vinha dentro de uma perspectiva em suas cartas, agora ele muda. Tem alguma coisa errada aí. Muita coisa errada. Boa noite, Velton. Boa noite para você também. E obrigado pelo superchat, viu, Wagner? Professor Sabino, qual a explicação de trindade mais convincente? Pois já ouvi várias e todas, parece não... Não existe trindade. Eu tô numa série, viu, Wagner? Numa série eu tô. Fiz a parte 1, se assiste, aqui é a parte 2. Não sei quantas partes dará, mas estou fazendo, tá? Aí você vê, não existe trindade. Calma que, ó, o chumbo grosso. Preste bem atenção. Vocês acham que eu tô pegando pesado aqui? Não. Aqui ainda tô leve. Vocês vão ver a hora que terminar a análise de texto. Tô pegando os textos mais conhecidos. Separei os mais conhecidos. A hora que eu entrar realmente na concepção de trindade, vocês vão ver onde vai parar. Onde vai parar. Aí o chicote vai estralar e vai ser sem dó, sem piedade e sem misericórdia. Vou bater até sair sangue. Ou aprende agora ou morra na mentira. Tá? Eu tenho esse jeito de ensinar. Esse é o meu jeito de ensinar. Tem que ver em minha sala de aula como que eu faço. Faculdade, qualquer lugar. Eu não sou... Então, irmãos, irmão para a glória de Deus, aleluia. Não, isso é meu jeito de ensinar. Agora, se você falar que com o meu ensino que você não está aprendendo nada, não, gente, é meu jeito mesmo. É meu jeito, tá? Mas tenho dinâmica, tenho didática aqui. E ensino dessa forma mesmo, parecendo que... não, normal. Se alguém estiver falando aí novamente, pessoa exaltada, vou bloquear, que eu não tenho paciência com gente burra, tá? Isso mesmo que ouviu. Tá aqui é para aprender. Tá bom? Agora que daqui, eu não vou nem ver aqui agora. Depois vou pegar aqui, aí eu vou bloqueando um por um.
Um por um. Isso eu faço em todas as minhas lives, viu? Depois eu venho repassando aqui, ó, nunca mais comenta no meu chat. Acabou. Aí só assiste aí e fica aí. Ai, professor exaltado, arrogante, metido. É? E o que você produz, meu filho? Você produz o que pro povo? Hã? O que você produz pro seu público? Nada, né? Nada, né? Então. Aí então é melhor você ter mais do que a minha capacidade e ser mais ponderado que eu. Aí eu te dou 100% de razão, tá bom? Mas enquanto você não tiver 10% do que eu tenho, então não vem aqui falar asneira. Primeiro vai estudar, seja melhor do que eu em conteúdo, faça melhor do que eu em didática, seja mais simples do que eu, mais humilde do que eu, com linguajar mais pausadamente. Aí eu bato palmas para você, tá bom? Um abraço, viu? Cambadas de hipócritas. É o que mais tem, são hipócritas. Leva pro lado, pessoal, julga a pessoa, não julga o conteúdo. Fala que o meu conteúdo tá errado. Em vez de julgar se eu sou exaltado, se eu sou orgulhoso, só sabe falar isso, que eu sou herege. Prova o contrário, então. Bonzão. Beijinho, viu? A problemática, senhor. Vamos para a problemática agora. Adoro. Vamos lá. Se aceitar todo o versículo como originalmente paulino, se eu aceitar, tá? Há 4 questões principais a serem consideradas. Primeiro, posso dizer de alguma coisa... Não, já li isso aqui. Já li. Agora vamos para as influências. Estudiosos afirmam que a formulação cristã deve ter sido influenciada por tendências religiosas externas, como a invocação de 3 deuses. Na oração e motivos filosóficos, como a tríade filônica, de Filo, de Deus, que é Deus, Sofia e Logos. Pois o cristianismo apostólico estava principalmente ciente apenas de uma dualidade de pessoas divinas, ou seja, Deus e Cristo, ou seja, o Pai e o Filho. Apenas isso, senhores. Apenas isso. O que foi discutido no Concílio de Nicéia foi apenas Jesus ser Deus, assim como o Pai é. Ou seja, desde o primeiro século até o Concílio de Nicéia, não existia uma unanimidade entre Jesus ser Deus, não, senhores. Eram debates. Vamos lá. Se Jesus fosse um Deus com uma verdade absoluta, por qual razão existir debates? Por qual razão? Me expliquem isso que eu quero entender. Me expliquem isso que eu quero entender. Mas por que surgiram os debates, professor? Porque todo o Antigo Testamento colocava o Pai como único e soberano Deus. Por isso que surgiu esse debate. Quando colocaram Jesus como Deus, é os que os senhores não sabem, foram os pais das igrejas, senhores, que criaram essa divindade para Jesus. Professor, mas eu tenho a Bíblia aqui, o Novo Testamento, professor. Aqui na minha Bíblia diz... Quem colocou isso daí, senhores? Quem foi? Me digam. Quem colocou João 1:1 na sua Bíblia? Quem foi? Eu sou exaltado? Não. Isso aqui é oratória, é retórica. Isso é lei da persuasão. Isso aqui é o que o advogado promotor utiliza quando vai acusar ou quando o advogado vai defender. Essa é a diferença. Isso não é exaltação. Quem colocou sobre a divindade de Jesus na sua Bíblia? Quem foi? Não foram os apóstolos. Não, professor, não. A Bíblia que o senhor tem, o Novo Testamento, os 27 livros, foram montagem dos pais das igrejas. Foram livros selecionados para defender. O que você tem hoje é a manipulação dos pais das igrejas, que eu vou provar isso aqui. Vou começar pela Trindade. Vou provar para os senhores. É a manipulação dos pais das igrejas. Quem são os pais das igrejas? Aqueles que vieram bem depois dos apóstolos morrerem. Ó, esquece os apóstolos. Esquece. São eles. Que aí, com o passar do tempo, selecionaram, esse livro serve, esse capítulo serve, esse versículo serve, para defender a divindade de Jesus, nós temos que montar isso daqui. O que faz agora? Agora canoniza. Aí vamos colocar que essa canonização é a inspiração, é a revelação,
é a palavra de Deus, porque o povo leigo, que era o povo leigo daquela época. Os senhores estão achando que desde o primeiro século era todo mundo que tinha acesso ao conhecimento? Vocês acreditam que desde o primeiro século em diante eram todos os seres humanos que tinham acesso a tudo? Não, senhores. Não, senhores. Quanto mais burro o povo fosse, era melhor, porque é mais fácil de manipular. Quanto menos acesso tiver à informação, é melhor, é mais fácil de manipular. E até hoje é assim. Por isso que muitos não querem que pessoas não tenham acesso. Por quê? Porque é fácil de manipular. Quem tem conhecimento não é manipulado por ninguém. Quem não tem conhecimento é manipulado. Quem tem conhecimento não é manipulado. Não é. Simplesmente isso. Essa é a questão que o Jonas falou. A questão não é debater, é provar com argumentos. Para debater para quê? Eu vou fazer uma série aqui, pega lá e refuta tudo. Simples assim. Simples assim. Bom, continua aqui, senhor. Vamos lá, já foi 1h20 de live. Eu vou chegar lá, eu tenho 49 páginas para discorrer. Estou na página número 12. Aqui, ó. Estão olhando aqui, não? 12 de 49. Tem muito conteúdo ainda. Vamos lá, senhores. Pois o cristianismo apostólico estava principalmente ciente apenas de uma dualidade de pessoa divina, ou seja, Deus e Cristo, o Pai e Filho. Nesses outros motivos e práticas tríplices, o Deus Pai seria nomeado em primeiro lugar. Até que ponto a bênção pode ser chamada de trinitária? Esse versículo aí. Amor de Deus, a graça, essa tal da bênção apostólica, né? Que foi inserido na igreja. Aí no final do culto, o pastor vai lá e dá essa bênção, mas não explica isso. Não, dá a bênção porque é a trindade, irmão. É a bênção apostólica em cima da trindade, né? Eu também vejo quantas vezes dessa bênção apostólica nas igrejas, encerramento de congresso. Continuo. Obviamente, em comparação com a doutrina posterior, não é explicitamente assim. Nada é dito explícito sobre o relacionamento mútuo das entidades divinas. Não existe. Não existe. Ou desconhecido. Se existisse uma trindade, preste bem atenção agora que eu vou falar, tá? Se existisse uma trindade, com certeza, Paulo, que supostamente escreveu a maior parte dos fundamentos teológicos da igreja primitiva, teria compreendido e ensinado esse conceito. Os senhores entenderam agora ou não? Se Paulo realmente conhecesse uma trindade, quem escreveu mais do Novo Testamento foi Paulo, acho que com 13 cartas. Paulo, de uma forma clara e explícita, teria ensinado sobre a trindade, senhores. Me procurem, me achem. Cadê? Cadê? Continuo. Vamos lá? Vou continuar esbocinho aqui, senhores. Vamos lá? Olha o que vai acontecer agora. No entanto, não se encontra tal ensinamento em seus escritos. Além disso, o padrão de Paulo em suas saudações, de forma consistente, menciona apenas Deus e Jesus. No entanto, em cada uma de suas saudações, preste bem atenção, ele nunca menciona o Espírito Santo. O mesmo cumprimento, com apenas pequenas variações, aparece em todas as epístolas que leva o nome de Paulo. Deixa eu falar uma coisa para os senhores aqui. Paulo, ao introduzir cada uma de suas cartas, ao escrever para as suas respectivas igrejas, tem Tessalônica, Colosso, Corinto, Éfeso, Filipe, qualquer uma delas, a abertura de suas cartas é louvando o Pai e o Filho. Se realmente Paulo tivesse luz, clareza, revelação de uma doutrina da Trindade, ele teria incluído o Espírito Santo também. Por que deixá-lo de fora? Se, segundo a própria Bíblia, o Espírito Santo já era atuante na igreja primitiva.
Já era atuante. Por qual razão Paulo não fez isso? Vamos ver as provas. Vamos lá? Vamos ver as provas. Vou provar agora. Vamos lá. Olha as cartinhas de Paulo. Primeira carta, Romanos 1,7. Primeira carta dele. Olha como que ele começa, Romanos 1,7. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não tem o Espírito Santo aqui. 1 de Coríntios. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 de Coríntios 1,2. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Carta aos Gálatas 1,3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Carta aos Efésios. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não tem Espírito Santo em Romanos, não tem Espírito Santo em Corinto, nem 2 Coríntios, nem Gálatas, nem Efésios. Vamos continuar. Filipenses 1,2. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios, Filipenses. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Continuo. Tessalonicenses. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 de Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 de Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tito. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E Filemão. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Que raio, Paulo! Paulo, você está errado, Paulo. Paulo não, é graça da parte de Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, Paulo. Porque o povo quer aprender, quer ter fé e crescer na Trindade, Paulo. Paulo, você escreveu para todas as cartas, não colocou o Espírito Santo sequer, Paulo. Você não pode ter feito isso não, Paulo. Como que os apologetas vão defender a Trindade nas suas cartas, Paulo? Não, Paulo, tá errado. Tem que criar uma mentira, Paulo. Você devia ter mentido. Você devia ter usado de desonestidade, Paulo. E ter colocado o Espírito Santo no mínimo, né? Você não tem ele como divino, não, Paulo? Ó, apóstolo Paulo, você é apóstolo. Você é inspirado. Você recebia a revelação. E você mesmo diz, Paulo, que o evangelho qual você aprendeu não foi por homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Espera aí. Jesus Cristo não te revelou o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade, não, Paulo? Você é um mal educado, viu, Paulo? Você devia ter colocado o Espírito Santo na abertura de cada uma das suas cartas, viu? Porque eu li todas as suas cartas, desde Romanos até Filemão. E nem sequer na abertura, no prefácio das suas cartas, sequer você nem para mencionar o Espírito Santo, Paulo. Mas não tem problema não, Paulo. Porque os crentes bitolados, eles deturpam a sua própria carta e colocam o Espírito Santo lá do mesmo jeito. Ah, por quê, Paulo? Porque para eles não importa nem o seu conteúdo. Importa a fé e a crença deles. E é por isso que eles deturpam as suas cartas. Interessante isso, né, senhores? Cadê a Trindade para Paulo agora? Onde está a Trindade? A abertura das cartas paulinas, senhores. Hã? Ele dá honra ao Deus Pai, dá honra ao Deus Filho, mas não dá honra ao Espírito Santo. Complicado, né? Não é fácil, não. Senhores, deixa eu continuar aqui para encerrar essa live. Vamos lá no meu esbocinho aqui. O Espírito Santo é sempre deixado de fora dessas saudações, uma inacreditável e supervisão inexplicável. Se o Espírito era de fato uma pessoa ou entidade coigual com Deus Pai e de Cristo, por qual razão ficou de fora? Isto é ainda mais surpreendente quando se considera que as congregações a quem Paulo escreveu tinham muitos membros gentios, defundos, politeístas, que anteriormente haviam adorado numerosos deuses. Então, Paulo colocar não teria problema algum. E na próxima aula eu vou tratar de 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6 em diante.
Então, lembrando, senhores, que eu separei aqueles textos mais de suma importância. Você pode pegar o texto da Bíblia que você quiser. Olha o que eu vou falar novamente, mas ainda não caiu a ficha. Vocês podem citar o texto que vocês quiserem. Todos os textos inseridos no Novo Testamento são textos escolhidos a dedo pelos pais das igrejas para defender a fé deles e a crença deles daquele período. Para rechaçar aquilo que eles consideravam heresias. Está ficando claro para os senhores ou ainda não? Ou eu ainda estou achando que a Bíblia caiu do céu lá para Mateus, para Marcos, para Lucas, para João e para Paulo? É que está isso na cabeça de vocês? Então essa é a mentira que eles ensinaram. Isso é mentira. É isso que me deixa um pouco... É que vocês acham que eu estou exaltado ou não? É isso que me deixa um pouco a mentira que eles ensinaram. Ensinaram para mim também, viu? Eu me coloco nisso. Eu estudei. Fui atrás da verdade. Porque eu não estava confiando muito que realmente a Bíblia toda é a verdade. Aí que eu fui descobrir. Aí hoje eu ensino para vocês. E vivo a minha fé do mesmo jeito. Não sou ateu não, tá? Eu não sou ateu, viu? Eu não sou ateu. Vocês podem escolher o texto que os senhores quiserem para defender divindade e trindade. Todos os textos na sua Bíblia, na cabeça de vocês. Foi montagem dos pais das igrejas? Foi. Para defender divindade, para defender trindade, para defender o raio que o parta. Tem nada a ver com Deus aí não, senhores. Não tem nada divino aí na sua Bíblia, não. A sua Bíblia que tem 66 livros. Quem foi que tirou os outros livros que existiam nela? Quem foi? Foi Deus? Foi Martinho Lutero, um homem. E fizeram o que com ele? Enalteceram ele como um Deus. Né? E aí você é crente hoje, protestante, pentecostal, em cima de quem? Dos católicos? Não, de Martinho Lutero. E ele foi lá e tirou alguns livros da Bíblia. Mas a Bíblia não é santa? A Bíblia não é a Sagrada Escritura? Poderia Martinho Lutero ter tirado? Então vamos tirar mais, então. Vamos tirar mais livro daqui, ó, da Bíblia. Ô, gente, tem que acordar para a história, pelo amor de Deus. Vocês dizem que são pentecostais, protestantes, mas não sabem nem história. Vocês não sabem nem história do protestantismo de vocês. Tirou, mas não é sagrada? Se é sagrada era para ter tirado. Mas não tirou? Tirou. Cadê o sagrado aí agora? Onde está o sagrado aí agora? Me expliquem aí, teólogos, que defende as sagradas escrituras. Fale para mim. Onde está o sagrado aí? E digo mais. Estude sobre a história do cano. Eu tenho aí, ó. Tenho no meu canal. Procure. Procure para deixar de ser leigo. Pelo amor de Deus. Vê lá quais foram as regras para que os livros que eles selecionaram fizessem parte do Novo Testamento. Sabia que tem livros na Bíblia que não era para estar no cano, não é para estar na sua Bíblia? Um deles, Evangelho e Atos dos Apóstolos. Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Não era para estar na sua Bíblia. Evangelho de Marcos não era para estar na sua Bíblia. O livro de Hebreus não era para estar na sua Bíblia. O livro do Apocalipse não era para estar na sua Bíblia. Por que está? Vai conhecer a história. Não foi Deus quem colocou, não, gente. Não foi Espírito Santo coisíssima nenhuma. Foram homens, pais das igrejas, não foram os apóstolos. Homens. Aí você quer defender... Eu estou defendendo a igreja. Que igreja? Estou defendendo a palavra de Deus. Que palavra de Deus? Seja sincero para o teu público. Ensine a verdade, deixe de ensinar a mentira. Ensine a verdadeira história do cânon da Bíblia para o seu público, pelo amor de Deus. Pare de usar de fé e de mentira. Desonestidade. Desonestidade pura. Ensina para o seu público que o cânon foi humano, sim. Que não teve revelação nenhuma. Que não foi nada inspirado. Foram escolhidos. Para quê? Para combater aquilo que eles tinham como heresia de Marcião, Valentino e tantos outros demais. Tem gente que está achando que a Bíblia, o cânon, se surgiu no primeiro século. É.
Tem gente que ensina isso. Com base em quê? Com fundamento em quê? Em que eu quero saber? Em que eu quero saber? Ah, porque Irineu, ele cita Evangelho, Mateus. Irineu cita no final do 2º século, mas não é um cânon não, senhores. Aí tem gente achando que Irineu citou no finalzinho do 2º século é os evangelhos que tem aqui hoje. Sabe onde eu provo isso? Na minha aula de patrística. A minha é meu aula de quinta-feira. Aí essas aulas eu não dou aqui para vocês. De quinta-feira eu dou aula sobre patrística, onde eu estou em Justino Mártire. Aí que eu explico. Aí os meus alunos sabem, na verdade, a história. E eu uso material neutro. Material que tem mais de 20 volumes. Uma obra que custa mais de R$3.000. E nem isso meu curso custa para cada um dos meus alunos. Para cada um dos meus alunos. É isso que me deixa indignado. É de pessoas saberem a verdade, mas para ficar com o dinheirinho do dízimo da oferta, tem que defender e manipular as pessoas com a mentira. Por isso que eu deixei a denominação, deixei a igreja, deixei de confiar na Bíblia, porque hoje eu sei o que ela é. Eu sei o que a Bíblia é. Por isso eu estou ensinando para vocês. E não se esquecendo, senhores, quer aprender hebraico, grego, hermenêutica, exegese, 48 videoaulas, 72 esboços para você sair dessa escuridão tenebrosa. Aí o material que eu pesquiso, por isso que eu cobro. Não dou nada de graça, porque eu não recebi nada de graça. Você quer? Esse pacote custa mais de R$5.000 no meu site. professorfabiosabino.com.br. Pode ir lá, você vai ver. Plano de assinatura VIP. Eu faço esse pacote com todo esse conteúdo por R$500 para você. Tá bom? Na descrição do meu vídeo, tá aqui meu contato. E também aí no chat fixado. Quem quiser estudar comigo, seja bem-vindo, seja o meu aluno. Muito obrigado. Amanhã, se Deus quiser, estarei de volta trazendo a farsa da Trindade, parte 3.